Existe hoje um negócio curiosíssimo, né? As É. pessoas vão para palestras e a grande maioria sai de lá feliz, mas ninguém aplica nada. Um detalhe interessante é que a filosofia Disney, a metodologia Disney, ela é quase toda baseada em comportamento. Essa é a boa notícia para todos vocês. Se você entender o conceito, ele é aplicável amanhã na tua empresa sem um centavo de custo. E qual que é o erro da maioria dos líderes que fazem os treinamentos? Não no nosso, porque a gente explica isso e fala, ó, não vai fazer esse erro que todo mundo comete. Às vezes as pessoas aprendem esses comportamentos, esses conceitos, e eles não sabem vender essa ideia quando eles vão passar para as equipes. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Uma vez alguém de uma concessionária gigante aqui no Brasil me perguntou, Claudemir, me dá um exemplo do que eu poderia fazer na concessionária com a metodologia Disney que poderia impactar as vendas. Aí eu falei para ele assim, na hora veio o exemplo. Aí eu falei, olha, a Disney não olha para crianças de cima para baixo. Então, os colaboradores lá na Universidade Disney, quando eu dava os cursos, né, o Traditions, a gente ensinava isso. Olha, a gente deve, em respeito à criança, primeiro não ignorá-la, que a maioria dos vendedores ignora. Então, você não pode ignorar uma criança. Se a Maria e o João vão comprar um carro no final de semana, em geral eles levam os filhos, ou uma filha, ou um filhinho pequeno. Ótimo, ótimo. Você não deve ignorar. O que faz o vendedor em geral? Estou generalizando aqui naturalmente. Vai o pai e a mãe, e a criancinha lá, sei lá, a Camila, e ele ignora a criança. Ele acha que quem vai comprar o carro é o pai e a mãe, e ele foca no pai e a mãe. E ele pode até vender o carro. Aí eu disse, pega essa estratégia da Disney, né? O modelo Disney numa concessionária seria mais ou menos o seguinte, o João e a Maria, o pai e a mãe vêm, a Camilinha, a filhinha, chegou, cumprimenta o pai e a mãe, você baixa no nível do olho da Camilinha e pergunta qual é o seu nome. Camila. Você fala, Camila, você veio comprar o carro do papai e da mamãe, fala a verdade. Já começa por aí. Você gosta de carro? Gosto. Camila, tá vendo todos esses carros aqui nessa sala? Adivinha o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em todos esses carros. E eu quero que você veja o painel, o cheirinho do couro novo. Cheirinho do couro novo. E nós, por acaso, vamos levar o seu papai e sua mamãe para estar atrás do banco de trás. Já era, vendeu. Então, veja bem, um comportamento, algo fácil de ser aplicável, mas qual é o erro dos líderes? Eles aprendem isso comigo, aí quando ele chega de volta na concessionária, em vez de ele passar essa mesma mensagem, com essa mesma emoção, com essa mesma forma de fazer, o que ele faz, em geral? Passa de uma forma fria. Não, ele vai chegar para o vendedor e falar assim, a partir de hoje, todo mundo aqui vai baixar quando a criança chegar aqui dentro da agência. Não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu ensinei. Então, o que acontece? A maior dificuldade é o como fazer aquilo. Como replicar. E a boa notícia, como eu acabei de falar, é mais fácil do que se imagina. É comprar a ideia. Porque quando você mostra isso para os vendedores e todos compram e falam, mas isso faz sentido, gente. Você não precisa treinar mais. Quando você não faz dessa forma, todo mês está lá tu treinando. Pessoal, mas por que não estão baixando lá na criança? Porque o cara não comprou a ideia ainda. Então, eu acredito que esses comportamentos, às vezes, os líderes, até por ego, às vezes, chega, eu mando aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá. Forma impositiva em vez de forma, entendeu? De empatia, de demonstrar, de engajar as pessoas. Então, são vários exemplos que todos, a maioria, comportamentais. Não envolve um centavo a mais em custos. Né? E eu coloquei num dos meus livros que é Smile does not affect your budget. Um sorriso não vai afetar o seu orçamento. Porque tudo que se faz nas empresas, se fala, vai ter gasto, vai ter gasto. Eu digo, olha, o sorriso não vai afetar o orçamento da empresa. E para encantar, né? Para encantar cliente, você precisa estar bem com você. Existe hoje um erro, na minha opinião, muito grande de as empresas focarem muito no cliente externo, que é muito bom, mas se esquecem do cliente interno, o Employee Experience. Eu sempre digo que o encantamento do cliente é uma consequência do encantamento do empregado.
O William Caldas, um amigo meu, a gente fala isso há anos. Se você quiser dar um show da porta da sua empresa para fora, você precisa dar um show da porta da sua empresa para dentro. Simples assim. Se você gosta ou não do que eu estou falando, isso é um problema único, exclusivo seu. Se não arrumar a casa primeiro, não tem como ter convidados entrando na sua casa. Arrume sua casinha primeiro, cuide, né, dos seus empregados, seus funcionários, seus colaboradores, e aí você tem como ir para a guerra para encantar clientes. Essa é a grande verdade. Mas essa grande verdade que eu estou falando aqui, e que parece o óbvio ululante, não é tão óbvio ululante. Eu venho falando isso há décadas. Né? Se você não é tão fácil de implementar também não. Também não é super difícil. Mas o meu ponto é, se você for numa Harvard, se for numa Stanford, se você for em Oxford, se você for nas maiores universidades do mundo, se você for atrás dos maiores escritores sobre negócios, sobre excelência em serviço do mundo, eu estou aqui para dizer que o foco ainda é, o endeusamento ainda é do cliente externo. De cada 10 livros, eu posso garantir para vocês que 8 ou 9 são sobre o cliente externo e 1 sobre o employee. E isso precisa mudar. E olha que esse 1 ou 2 é por causa dessa revolução que está acontecendo agora. Não tinha não, antes era só tal. Então, o meu ponto é, vamos continuar endeusando o cliente externo, que todo mundo fala aquelas frases bonitas, que paga a conta. Lindo, maravilhoso, entendo perfeitamente. Eu só quero que o employee, que o colaborador não seja figurante nessa história, nem coadjuvante. Eu quero os dois como protagonistas, o cliente externo e o cliente interno. Só isso. Não quero tirar o posto do cliente externo, que é maravilhoso, sim, paga as contas, mas eu não quero o employee, o colaborador, como figurante, que é o que tem sido feito por muito tempo. Lamento informar, fácil? Óbvio que não é fácil para mim, não é fácil para a Dani, não é fácil para você, mas não tem como dar show da porta para fora se não der show da porta para dentro. Simples assim.